Muito bem, alunos do MEC, vamos lá, retornando com o nosso treinamento, para falar agora sobre o sensor 2. Justamente, o sensor pós-catalisador, né? Um importante componente e que chega, por incrível que pareça, chega a influenciar no desempenho, no funcionamento do sistema, do motor. Chega a esse ponto. O sensor 2 chega a alterar o funcionamento do motor, até caso deixá-lo amarrado. Vou falar sobre isso já já. Quer ver? Primeiro, na tela de vocês, né, exemplos aqui de catalisador, onde dá para ver o sensor 1, né, em destaque, o orifício dele, e logo após o catalisador, nós temos o sensor 2. Já no bico de saída dele, temos o sensor pós-catalisador. Então vamos lá. Após o catalisador, temos o segundo sensor, que mede, agora sim, ó, a eficiência e automaticamente, né, a temperatura do catalisador, para justamente ter efeito de bom funcionamento e durabilidade dele, do conversor catalítico. Pessoal, a sonda Lambda 2, tá? Nasceu, né, foi aplicada no Brasil depois de 2010. São sistemas obrigatoriamente por lei têm que atender o padrão OBD-BR2. Então, você conhece o sistema OBD2, que é One Board Diagnosis 2, né? E o OBD-BR2, que é o One Board Diagnose BR de Brasil 2. É necessário ter uma segunda sonda nos modelos aí 2010, já para 2011, né? Fabricado 2010, modelo 2011, você tem o sonda 2, o sensor 2. Por quê? Para preservação, para durabilidade, para eficiência do conversor catalítico, ou seja, do catalisador. Uma peça cara que foi projetada para trabalhar aí a vida inteira do carro, e sabemos que na prática, no dia a dia, isso acaba não acontecendo. Por quê? Por mau funcionamento, por falta de manutenção, por erros de combustível ou de montagens, nós temos uma queima irregular. E isso afeta diretamente o catalisador. E ele perde eficiência e danifica rapidamente. Não podemos esquecer que o catalisador ele tem internamente metais nobres. Por isso que é uma peça muito cara. E esses metais nobres fazem o quê? A conversão de gases poluentes em não poluentes. Isso satura. Só o catalisador ele tem vida útil programada. Dizem que é 80 mil quilômetros, dizem que é 200 mil quilômetros. Na teoria, o catalisador é para durar a vida inteira do motor do carro. Ou seja, espera-se aí mais de 200 mil quilômetros, né? Na prática isso não funciona, ele satura antes, ele quebra antes, né? Mas aí são N motivos. Combustível, má utilização, anda e para do trânsito, manutenção incorreta, vários problemas. Então a sonda 2 é uma forma de se ter um controle de funcionamento do motor que vai de encontro, vai para a preservação do conversor catalítico, o popular catalisador, tá? Por falar de importância, né? Não podemos esquecer que nesse modelo, além da luz de anomalia do motor, que é o motorzinho amarelo, ainda tem o EPC, né? O Electronic Power Control. Por falta de uma, tem duas lâmpadas aí de monitoramento. Uma eletrônica e uma da ECU do motor. Importância. O sensor 2 trabalha mais pobre. Pode até alterar o funcionamento do motor, a ponto de limitar os mapeamentos da ignição e injeção. E a resistência de aquecimento é de cerca de 10 ohms. Então é assim, o que é a sonda 2 trabalha mais pobre? A faixa de trabalho dela não é pobre, rica, ela trabalha muito mais na faixa pobre, de 0,2 a 0,4 volts. Ou seja,
ela está medindo o que o catalisador está transformando, ou seja, oxigênio. Não um sensor de oxigênio. O que a sonda lambda mede? O oxigênio. O que o catalisador faz? Ele transforma, né, componentes poluentes, que tem oxigênio no meio, e começa a separar, quebrar essas moléculas, a ponto de sair mais oxigênio. Por exemplo, CO, CO2, tudo tem oxigênio. Ó, o O, a letra O, né? Separa esses gases e traz o oxigênio para sair sozinho. Isso não polui o meio ambiente. Então ele faz uma quebra das moléculas, uma separação, e depois um realinhamento, né? Para poder justamente sair pelo escapamento menos poluente. Tá? Então, essa é a ideia de se trabalhar com o catalisador. A sonda 2, ela trabalha mais pobre, ou seja, entre 0,2 a 0,4 volts de sinal. Não é para ficar alternando o tempo todo. Ela alterna levemente em alguns momentos, mas a concentração de trabalho da sonda 2 é entre 0,2 e 0,4 volts. Tá? A resistência de aquecimento da sonda é cerca de 10 ohms, tá, pessoal? Tanto faz, a sonda 1 como a sonda 2, tá? A resistência de aquecimento, que aquece o sensor, né? Pode medir ali os dois fios brancos da sonda planar, 10 ohms, ok? Ligações da sonda 2. São 4 pinos, sendo pino 1, positivo via relé. Pino 2, ligado ao B51 do módulo, é o massa de aquecimento, também feito em PWM, um controle aí, né, preciso de aquecimento do sensor 2. Pino 3 está ligado ao B02, é a massa do sensor. Pino 4, B43, é o sinal de resposta do sensor, porque ele manda informação para a ECU. E claro, como falei no início, temos o conector preto para a sonda 1 e o conector marrom para a sonda 2. Ok? Belezinha, sonda lambda? Ok? Vamos lá a um outro sensor desta aula. O sensor de detonação. Quando falamos em detonação, lembramos sempre do quê? Da ignição. E é isso mesmo. O sensor de detonação não é para alterar o tempo de injeção. Quem afina o tempo de injeção é a ECU através do sinal da sonda lambda. Aí ele afina o TI, o tempo de injeção. Agora, por onde que se afina a ignição, o mapeamento da ignição? É a ECU que faz isso, mas com base nos sinais do sensor de detonação. Então, através do sinal dele, a ECU atrasa o ponto. Porque é um sensor que capta o fenômeno conhecido como detonação. E a detonação nada mais é do que uma grande vibração no motor. Chega até a fazer um ruído, né? Por isso que é popularmente conhecido como batida de pino, né? Mas não é bem uma batida de pino. Ele é o quê? Uma vibração. Vibração do pistão, do êmbolo, em relação ao bloco, a parede do bloco. Porque ele vibra. Porque a detonação ela é oriunda, né, de combustões incorretas. Ou seja, quando o pistão desceu, fez a admissão, subiu, comprimiu, quando for chegar lá em cima, que a vela deu a centelha, inicia-se uma combustão, temos uma outra combustão, ou espontânea, ou por causa do combustível de baixa octanagem, ou por causa de carvão, ou por causa de um ponto quente ali, um motor muito aquecido. Teremos o quê? O êmbolo, o pistão vibrando muito, porque são duas frentes de chama. Isso faz com que o pistão vibre muito. Parece que é uma batida de pino, por isso que popularmente, né? Ah, o motor está batendo pino, está grilando. Popularmente se fala isso, né? Na verdade, um pouco que bate é saia, mesmo assim é pouco, mas é muito mais o barulho de vibração do pistão. Lembra um sino, né? Ele vibra. E isso causa um aquecimento excessivo no pistão,
na câmara de combustão, tanto que detonações assim sequenciais, né, e contínuas aquece tanto que chega a fundir pistão, derrete pistão, derrete o eletrodo da vela. Alguns casos críticos, né? Uma detonação constante por um período muito longo chega a derreter alguns componentes, tá? De tão quente que fica a câmara de combustão. Agora, claro, o sensor de detonação é um grande aliado do módulo. Afinal de contas, através do sinal dele, se consegue o quê? Melhorar, adequar mais ainda o mapeamento da ignição. Por quê? É uma segurança a mais para o módulo. Se você tem um sinal de detonação, eu posso adiantar o ponto, adiantar o ponto, adiantar o ponto, porque quando adiantar demais e for detonar, o sensor já começa a me avisar. E aí eu atraso o ponto de novo. Parou de detonar? Eu adianto novamente. E é assim, pessoal, o tempo todo, adianta, atrasa, adianta, atrasa, adianta, atrasa. É o tempo todo mapeando. Fica quase igual ao tempo de injeção. Não para. Fica adiantando, atrasando, adianta, adianta, atrasa, adianta, atrasa, adianta, adianta, atrasa. O tempo todo alternando. É bem interessante, tá? Telinha de vocês, então, sinal de detonação. Vamos à teoria. Informa para a ECU a ocorrência de detonação no motor, para que sejam corrigidos os mapeamentos individuais dos 4 cilindros, através dos comandos para as 4 bobinas. Ou seja, esse carro não tem sensor de fase? Ah, tem. Então, quando ocorre uma detonação, é só o módulo olhar para trás. E aí, fase? Quem foi o último que teve aí o funcionamento? Qual foi o último a ter a combustão? Ah, o terceiro cilindro. Terceiro cilindro? Tá bom. No próximo mapeamento, terceiro cilindro, menos 3 graus. Atrasa o ponto só daquele que detonou. Ou seja, ainda mais esse modelo TEC. Temos o quê? Monobobinas, né? Ou seja, bobinas individuais. Teremos o quê? Um controle melhor ainda. É mais simples ainda de fazer o controle em carros que tem monobobinas. Atrasa o ponto só do terceiro cilindro. Os outros podem estar sendo adiantados ao mesmo tempo que um está sendo atrasado. Ou seja, corrigidos os mapeamentos individuais dos 4 cilindros através dos comandos para as 4 bobinas. É individual. Então, não é de se admirar que nós tenhamos aí no mesmo carro, mesma rotação do motor, 3.000 giros, sei lá o que, carga tal, borboleta tal, temos os 4 cilindros, cada um com um avanço de ignição. O primeiro com 15, o segundo com 16, o terceiro com 18, o quarto com 12. Não importa. É individual. Pessoal, o mapeamento, tanto da detonação como da injeção, chega a ponto de ser tão individual, cilindro por cilindro, que é como se nós tivéssemos 4 motores de um cilindro só. Ao invés de ter um motor de 4 cilindros, é como se nós tivéssemos 4 motores, cada um de um cilindro, só que ligados ao mesmo virabrequim. Então cada um tem o seu mapeamento da injeção, seu mapeamento da ignição, e todos eles vão empurrar o virabrequim. Essa é a ideia, tá? Para vocês entenderem que é bem individual mesmo, todos esses mapeamentos, tá? As ligações do detonação. Dá para saber os pinos estão ligados, o sinal, o sensor de detonação? Claro que dá, né? São 2 pinos, sendo terminal 1 é o A01, aterramento. Terminal 2, A13, sinal de resposta. Então, o sinal de resposta do sensor para a ECU é pelo pino 2, vai ligado ao A13. Tem a característica sensor de detonação, sempre muito cuidado e atenção com o torque de aperto, 20 Nm ou 2 kg metro, 2 kg, né? Temos o que? 20 N no 2 kg. Torque de aperto, parafusinho de aço, 8 mm, chave 13, aperto de 20 N, que é um aperto extremamente leve, bem leve.
bem leve, tá? É um torque bem leve, efetuado junto do sensor de detonação desse motor. E valores? Dá para enxergar valores no sinal de detonação? Dá para ver o avanço de ignição no scanner, por exemplo, né? Ó, olha aqui um exemplo, ó. Ignição Advance, né? O ADV, que é o avanço de ignição, o avanço 6 graus. Mas dá para medir lá o sensor de detonação? O sinal dele? Também dá. Temos que ligar um osciloscópio junto do sensor e simular pequenas batidas, pequenas pancadas no sensor. E aí, via osciloscópio, eu consigo enxergar o sinal, visualizar o sinal. É possível sim, tá? Também dá para fazer isso. Mas aí teria que ter o osciloscópio para essa função. Tá ok? Aqui ela, a unidade de controle eletrônico desse motor. E claro, vamos a mais uma dica. O sinal do sensor de detonação é muito importante para que o sistema melhore cada vez mais o mapeamento da ignição. E seu sinal pode sofrer interferências externas, como alternador ou até as monobobinas, tá? Porque é um sinal de baixa intensidade. Vai sair na faixa aí, tá? Até menor de 1 volt. Então, interferências externas podem realmente afetar a qualidade do sinal do sensor. Portanto, cuidado com o torque, cuidado com o chicote por onde ele passa para não sofrer interferência externa, tá? Muitos falam de peça solta, metal. Não digo tanto isso, porque a janela que o sensor capta a vibração, ela é bem fechadinha. Ou seja, é como se ele fosse preparado para ouvir aquela vibração, e não uma vibração de chapa solta no motor, ou coxim quebrado, por exemplo, tá? É bem fechado esse circuito, essa janela de leitura da detonação do motor. Tá ok? Vamos à perguntinha da nossa aula. O sinal da sonda lambda 2 interfere na potência, no desempenho do motor? Vamos lá a resposta. Sim, né? Pode provocar uma mistura mais pobre e até limitar a rotação do motor. Então, resposta: sim. Pode provocar a mistura mais pobre e até ao ponto de limitar rotação. Sonda lambda 2 também interfere. Não se esqueçam desse detalhe. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, vamos ao nosso plantão de dúvidas para responder aqui as perguntinhas que chegaram para mim. Vamos lá. Primeira pergunta que eu selecionei. Antônio César Ida, perguntando sobre: professor, a sonda lambda só interfere nesse sistema ou em outros sistemas também, né? A sonda 2. Muito bem, a sonda 2 também interfere em outros sistemas. Ou seja, os veículos que têm duas sondas, ela pode interferir também o funcionamento em outros carros. Edson Bispo Santos: professor, esse sensor de detonação do Gol só tem 2 fios, um negativo e o outro sinal para ECU. No caso de alguns carros, são 3 fios com aterramento a mais para cortar a interferência eletromagnética. É isso? Positivo. Então temos alguns carros que têm 3 fios, mas no sensor em si sempre são 2. O terceiro fio é um fio de aterramento, de malha negativa, para o sensor sofrer menos interferência eletromagnética. Então, realmente, isso pode ocorrer, tá? José Carlos, lá de Maurilândia, Zé Carlos Silva: professor, sonda 1, conector preto, sonda 2, conector marrom. Se elas forem invertidas, funciona normalmente, já que o conector tem cor diferente? Não. A sonda vai funcionar. Qual é o problema? A resposta para o módulo vai estar incorreta. Tá? Vai estar incorreta. Então não é à toa que são cores diferentes, porque o conector é idêntico. Agora, a resposta vai estar invertida. O módulo vai tentar corrigir o sinal para poder melhorar a mistura e a sonda 2 vai dar a informação incorreta, né? Então, atenção com isso também. Sonda 1 é preto, sonda 2 é conector marrom. E ambas de 4 pinos, tá? Eduardo Pereira perguntou:
Na parte da sonda lambda, em alguns veículos, temos um dado em porcentagem, que é short filtering e long filtering. O que é isso? Qual que é o ideal? 50%? Então é assim, ó. Como você vê no scanner escrito short filtering ou long filtering, o que é isso, pessoal? É um ajuste. O short em curto tempo do combustível e o long em longo. É a adaptação do sistema num curto tempo ou a adaptação do sistema num longo tempo. Por que isso? Carros flex. Pelo sinal da sonda, a ECU consegue o quê? Identificar mistura do combustível. Álcool. Álcool, gravem sempre isso. Pelo álcool, que gera mais oxigenação, você tem aí, pelo sinal da sonda, a indicação que tem mais álcool do que gasolina lá no tanque. Pelo sinal de detonação, o módulo identifica sinal de gasolina, não de álcool, mais de gasolina. Então, pela sonda é o álcool, pela detonação é a gasolina. Esses, né, short filtering e long filtering são o quê? Os ajustes de combustível em curto prazo ou longo prazo. O curto prazo, o que é? Quando tem uma mudança brusca de combustível. A mistura ficou muito louca, tem que mudar logo esse mapeamento. Por exemplo, estava abastecido com álcool, parei o carro no posto, enchi de gasolina. O carro é flex, tem que ter um ajuste mais curto, mais brusco. O longo, o que é? O longo é afinação. O sistema vai afinando a mistura, melhorando a mistura. Ou mesmo quando estava meio álcool no tanque, metade de combustível era álcool. Eu abasteci com gasolina, misturou. Ele vai tendo o quê? Um tempo longo, vai fazendo os ajustes, ok? Por isso, pessoal, que é importante sinal do sensor de nível do tanque. A boia do tanque, sensor de indicação do tanque, para ver quando teve abastecimento, ok? Rodrigo Diegues perguntou, Scopino, o aquecimento da sonda pós-catalisador também é controlado pelo sinal do módulo em PWM? Sim, em PWM também é feito o aquecimento da sonda 2, ok? E o Nelson Benedito Borges pediu desculpa que chegou atrasado, não tem problema, depois você assiste o restante da aula gravada, né, para você. Vamos lá. Se utilizar a sonda lambda planar universal, as duas serão as mesmas, só mudando a pinagem? Sim, ambas são planares, não tem problema. Particularmente, opto sempre por não usar as planares, né, universais. Gera muito mau contato de conector elétrico, tá? Particularmente. Mas existe no mercado, é uma opção mais barata, tudo bem, tá? Mas particularmente, prefiro não utilizar as universais. Sempre há com o conector certinho, ok? E para finalizar, o Pedro Geroni mandando um abraço e parabenizando ontem pelo treinamento da Volkswagen. É verdade, ontem estava dando treinamento, né, para todo o Brasil da TV Notícias da Oficina Volkswagen. Bom, caros alunos do MEC, né, eu estou aqui hoje no MEC, ó, com vocês sempre aqui no universo do mecânico. Chegamos ao final desta aula técnica. Obrigado por fazer parte dessa família chamada o MEC. Próxima quarta-feira veremos sensor parte 4 do Gol G6. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, meus amigos reparadores. Meu nome é Leandro Lúcio, eu sou gerente de assistência técnica da Valclay Aquecimento. Estamos aqui hoje para passar para vocês mais uma dica bacana da Valclay Aquecimento para vocês. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com a dica da Valclay. Hoje uma apresentação da nossa nova linha de produtos, né? Visando aí sempre a real necessidade do nosso amigo reparador. Hoje vamos apresentar a nova linha alumínio da Valclay para vocês, tá ok? Nós desenvolvemos aí pensando no reparador, pensando na necessidade dos motores aí um pouquinho mais antigos e dos modernos também, né? Lançamos essa nova linha de alumínio, né? Por exemplo, a linha dos motores Zetec Rocan, a nossa 1164 AL, né? Que é o código que significa alumínio, 1164 que é aplicado nos motores Zetec Rocan flexíveis a partir de 2005, o Export e o Fiesta, ok? Também a linha do motor Endura, tá, pessoal, mais antiguinho, né? De 97 até 99, né? Ford Ka, Courier, Fiesta, né? Essa linha aqui de alumínio também muito resistente. A linha Zetec
a partir de 99, né? A característica predominante é o cotovelinho que é tortinho aqui. E vale salientar, pessoal, que toda essa linha nossa de alumínio, ela já vem aplicada com a junta de silicone especial, que aguenta uma temperatura muito elevada, tá? A gente sabe que esse motor às vezes tem um probleminha de aquecimento, né? Então, visando essa situação aí, a gente desenvolveu uma junta especial também para acompanhar essa linha nossa de alumínio. Tá ok, pessoal? Lembrando sempre que esses motores, né, tem que tomar um cuidado muito especial com a linha de aditivos, porque geralmente, principalmente falando dessa peça elétrica, nossa 1164.100, o início de abertura do termostato ocorre aos 100 graus, dependendo do combustível que estiver utilizando no tanque do veículo. Tá ok, pessoal? Então, assim, se você utilizar apenas água no sistema, né, ou uma quantidade, um percentual de aditivo muito menor do que o recomendado pelo fabricante do motor, obviamente que essa água vai entrar em ebulição a partir dos 100 graus e o termostato nem abriu ainda, provocando um problema aí de aquecimento no motor, tá ok? Amigos reparadores, eu espero que vocês tenham gostado das dicas da Valclay Revestimento. Para maiores informações, vou deixar aqui o meu e-mail, tá, pessoal? leandro@valclay.com.br. Qualquer dúvida sobre o produto, qualquer informação técnica, vocês podem estar entrando em contato através do e-mail ou pelo telefone 011 2033 1077 ou ainda pelo nosso site, que está muito bacana, tem o nosso catálogo eletrônico, é mais um meio de comunicação lá com o amigo reparador, www.valclay.com.br. Um grande abraço.